A Rádio Justiça em 104,7 FM. No programa de hoje estamos falando sobre a Lei das Gorjetas. E sobre esse assunto eu converso agora com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Letícia Maicoga. Vamos entender o que prevê o texto e de que forma altera a relação entre empregado e empregador. Doutora Letícia, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia, é um prazer falar com a Rádio Justiça. Obrigada pela oportunidade. E para a gente começar, eu gostaria que a senhora explicasse qual é a proposta do projeto de lei número 57. Bom, a proposta desse projeto é disciplinar o rateio entre os empregados da taxa de serviço paga pelos clientes de bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. Determinando o quê? Determinando que esses valores se revertam de fato 100% em benefício dos empregados desses estabelecimentos, seja diretamente por meio do pagamento, seja indiretamente através do custeio de encargos previdenciários e fiscais. A gorjeta hoje, ela é regulamentada? Hoje ela é regulamentada. Tem um artigo, um dispositivo, que é o 457 na CLT, que trata da gorjeta. Mas esse projeto vem trazer uma complementação a essa regulamentação. Se aprovado o projeto, aí de fato a regulamentação fica completa. E os empregadores, em algum momento, eles podem se negar a pagar essa gorjeta ao trabalhador? Não, se aprovada a lei, eles não podem se negar, de maneira nenhuma. E se, inclusive, não fizerem o pagamento e não cumprirem outras obrigações previstas no projeto de lei, eles estão sujeitos a pagamento de multa. Mas, então, hoje, sem essa legislação, os trabalhadores estão suscetíveis a esses acontecimentos? Eles estão suscetíveis porque hoje é difícil calcular quanto o cliente efetivamente paga de gorjeta, de taxa de serviço e afins. Porque, atualmente, mesmo sem aprovação do projeto, a própria CLT, ela prevê que o empregador é obrigado a pagar, a reverter taxa de serviço e gorjeta em favor do empregado. Mas é como eu disse, conseguir acompanhar, de fato, monitorar o quanto foi pago é complicado. Bom, e como a senhora mesma explicou, essa gorjeta, parte dessa gorjeta será revertida em benefícios para o próprio trabalhador. Isso. Hoje em dia, ele tem essas garantias também asseguradas? Ele tem essa garantia. O artigo 457 da CLT prevê que a gorjeta e a taxa de serviço deve ser revertida para o empregado porque integra salário. Mas é como eu expliquei, complicado é hoje calcular, fazer o cômputo de quanto o cliente paga. Se ele efetivamente paga, isso hoje é complicado. Com o projeto de lei, ele prevê a criação, inclusive, de uma comissão composta por empregados que vai fiscalizar, que vai acompanhar tudo isso. Então, vai ser muito mais fácil o monitoramento e, consequentemente, oferir quanto, de fato, os empregados têm que receber. E hoje, no geral, quais são os direitos trabalhistas assegurados a esses trabalhadores do setor de bares, hotéis? Esses empregados hoje têm garantidos os direitos que todos os demais têm, ou seja, 13º, férias, aviso prévio, piso salarial, irredutibilidade de salários. Além desses, eles têm também a previsão, a garantia de pagamento de gorjetas, taxas de serviço e outras bonificações que os clientes dão. Então, essa taxa de serviço, ela é diferente da gorjeta, daqueles 10% que são incluídos ali ao final da conta? É. Hoje, atualmente, taxa de serviço são esses 10%. Com a aprovação da nova lei, a taxa de serviço ela passa a ser considerada, teoricamente, gorjeta. E gorjeta tem natureza salarial. Certo. Estamos conversando com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Letícia Maicoga. E além dessas vantagens que gera para o trabalhador, o projeto de lei também traz algumas garantias para o empregador? Garantias para o empregador, não. Na verdade, o objetivo dessa lei é realmente permitir que os empregados recebam 100% dos valores pagos pelo cliente a título de taxa de serviço. E esse empregado que se sente prejudicado, que acha que o patrão, que o empregador não está lhe dando o valor devido dessa gorjeta, ele pode recorrer ao meio judicial? Esses casos são frequentes? Pode recorrer sim, não só pode como deve. Antes de se socorrer de qualquer tipo de medida judicial, ele pode se dirigir até o sindicato. O sindicato vai verificar se os valores estão corretos, não estão corretos. Em determinadas situações, o sindicato pode até intervir, entrar em contato com a empresa e tudo mais. Mas sim, ele pode se socorrer da via judicial.
Os trabalhadores que atuam no período noturno, eles têm o direito de receber o adicional noturno? Como isso funciona hoje em dia? Tem o direito de receber o adicional noturno. Ultrapassadas as 22 horas, o adicional noturno é obrigatório. O projeto de lei não trata desse assunto, a regulamentação permanece a mesma. Certo. E com relação, falando agora sobre os direitos dos trabalhadores mesmo, desses garçons, né, que atuam nesse setor de bares, restaurantes, hotéis, caso no meio do trabalho ele quebre um copo, quebre alguma coisa, cause prejuízo ao estabelecimento, o empregador ele tem o direito de descontar esses prejuízos da gorjeta, do salário desse trabalhador? Direito de realizar qualquer tipo de desconto em folha do salário, ou seja, realizar qualquer tipo de desconto do salário do empregado, ele só surge a partir do momento em que o empregado causou esse prejuízo com a intenção, ou seja, com dolo. Ou então agiu com culpa, ele foi negligente, ele foi imprudente. Mas para que esse desconto possa ser feito em caso de negligência, de imprudência, tem que haver uma autorização por parte do empregado. Ou seja, o contrato de trabalho tem que mencionar que, diante dessas situações, o empregado autoriza o desconto em sua folha. Se não houver a previsão contratual, somente se o empregado, se o garçom aí agiu com a intenção de causar o prejuízo. Caso contrário, não. E esse projeto de lei, ele data de 2010, então há 3 anos está em trâmite no Congresso Nacional. Por que a senhora poderia explicar para a gente por que demorou esse tempo ainda para ser amadurecido? A votação provavelmente ocorra ainda esse ano, mas a senhora pode explicar para a gente por que levou esse tempo todo para ser votado, para ser discutido? Acredito que esses 3 anos aí de tramitação no Congresso, eles se deveram principalmente ao fato de que existe um impasse aí a ser solucionado. De um lado, os garçons e todos os empregados que trabalham nos bares, nos hotéis, nos restaurantes, nos motéis, e do outro lado os empregadores, os donos desses estabelecimentos. O impasse foi grande porque, por mais que esse projeto de lei traga inúmeros benefícios aos empregados e exista uma previsão aí de reserva de valores para pagamento de contribuição social e fiscal, o fato é que o impacto na folha é muito grande. Então, o impacto financeiro para os empregadores é alto. Esses impactos seriam em decorrência de quê? Seria em decorrência do fato dessa taxa de serviço integrar o salário desses empregados. Então, a partir do momento em que ela ganha a natureza de salário, ela passa a refletir em 13º, em férias, em aviso prévio, em fundo de garantia. E, consequentemente, contribuição previdenciária, ela é aumentada e por aí vai. E a senhora acha, então, que mesmo com esses impasses, com esse debate, o projeto pode mesmo ser votado esse ano? Acredito que sim. Acredito que o projeto vai ser votado esse ano, sim. Tinha até previsão de votação agora para o 2º semestre de agosto, não sei se vai se efetivar. O fato é que ele já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Agora ele segue para aprovação do plenário da Casa, né, para o plenário do Senado. Aprovado pelo plenário, aí a única coisa que falta para que ele se torne efetivamente lei é a sanção presidencial. Certo. Apesar de ficarem instituídos por lei esses direitos, caso o projeto seja aprovado na íntegra, será preciso também uma fiscalização para verificar se as casas noturnas, se os estabelecimentos estão realmente cumprindo o que diz a legislação? A fiscalização é importante sempre. Aí o papel do Ministério do Trabalho é importantíssimo. Esse projeto de lei prevê a criação de uma comissão composta por empregados que tem justamente o papel de fiscalizar. Fiscalizar se esse pagamento é efetuado, se a base de cálculo está correta, ou seja, se todos os valores pagos pelos clientes a título de taxa de serviço são contemplados. Mas ainda assim, nós sabemos que o empregado é a parte mais fraca da relação, então é necessário sim uma fiscalização. E as regras vão valer para todo e qualquer tipo de estabelecimento que conte com serviços desses tipos de profissionais? Todo tipo de os estabelecimentos, segundo a lei, são bares, restaurantes, hotéis, motéis e similares, sim. Então, esses estabelecimentos que que prestam esse tipo de serviço também estão submetidos. Independente do número de funcionários que tenham? Independente. Certo. Então, até o mesmo pequeno estabelecimento, ele vai ter que cumprir com essas obrigações. Sim, exatamente. E, por exemplo, a casa noturna, o estabelecimento, ele pode, em algum momento,
negar, falar para o cliente que não é necessário o pagamento dessa gorjeta, desses 10% adicionais? Ele até pode. Por mais que o cliente não tenha a obrigação de pagar, porque é importante que fique claro que o cliente não é obrigado a pagar os 10%. Por mais que muitos estabelecimentos já adicionem os 10% no valor da nota que chega para o cliente realizar o pagamento, o cliente não é obrigado a pagar esses 10%. A verdade é que é correto que o estabelecimento faça isso? Olha, diga para o cliente, você não tem que pagar. Não, correto não é. Mas isso pode ser feito. Não tem nenhuma previsão impedindo esse tipo de atuação. Tá certo. Eu conversei com a advogada especialista em direito do trabalho, Letícia Maicoga, sobre a lei das gorjetas e sobre os direitos dos trabalhadores que atuam em bares, restaurantes, hotéis e motéis. Doutora Letícia Maicoga, muito obrigada por ter atendido a Rádio Justiça. Eu que agradeço. Bom dia. Um bom dia para você.